Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 12 de dezembro de 2024, 2 horas da tarde aqui em Jerusalém e também lá em Kiev, 9 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um ataque ucraniano muito grande contra a Crimeia hoje, vários alvos na Crimeia, provavelmente atingindo as forças russas que se preparam para mandar equipamento para Zaporizhia. Segundo algumas pessoas imaginam, a Rússia vai iniciar uma nova ofensiva na região de Zaporizhia. Vamos entender o que pode estar acontecendo aqui, né? Também os ucranianos atingiram coisas aqui na Chechênia, né? Segundo estão dizendo, várias barracas de militares da Chechênia foram atingidos. Eu tinha colocado alguns dias atrás que uma barraca tinha um alojamento, né, de soldados da chechenos poderia ter sido atingido pela Ucrânia, mas poderia ter sido também pelas forças ali do Daguestão, tem muita briga ali naquela região, mas aparentemente foi a Ucrânia mesmo que atingiu aqui a Chechênia. O Kadyrov está totalmente irritado com esse assunto, vamos falar sobre isso. Na linha de frente continua mais ou menos a mesma linha, não tem nenhuma mudança significativa de ontem para hoje. Os russos continuam tentando tomar Pokrovsk ali na região de Donetsk, né? Bom, a gente tem algumas informações interessantes sobre tanto a propaganda russa nos Estados Unidos quanto o estado das tropas e equipamentos russos nos depósitos lá na Rússia. Isso é bem interessante, essas threads que a gente vai falar hoje. Também vamos falar sobre a confirmação do Budanov de que a Ucrânia teria mandado especialistas e drones para a Síria. A Ucrânia teria ajudado o HTS na missão lá de reconquistar a Síria toda. Muito estranha essa história, a gente não sabe se isso é verdade, se isso é contra-propaganda, o que está havendo aqui, mas não deixa de ser curioso essa ação aqui da Ucrânia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rodrigo Longo, Felipinho Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os ucranianos atingiram um depósito de munição em Markine, próximo de Mariupol, aqui na área temporariamente ocupada da Ucrânia, né? Então nessa região aqui, os ucranianos atingiram esse depósito de munição, tá? Explosão muito grande aqui, dá para ver as imagens da explosão, o depósito de munição explodindo por ali, né? Bom, mas o que chamou atenção mais ontem foi um ataque grande à Crimeia, tá? A gente não tem ainda confirmação do que foi atingido, de quantos mísseis foram lançados, que tipo de míssil foi lançado. Alguns estão falando aqui, ó, Peklo, Palianitsia e também Atakms teriam sido usados contra várias áreas aqui da Crimeia, mas a gente não tem ainda confirmação disso, tá? Aqui, ó. Um dos maiores ataques na Crimeia está acontecendo hoje. Mísseis Neptune, Peklo e Palianitsia e drones estão sendo usados e coisa e tal em toda a Crimeia aqui. Mas a verdade é a seguinte, a gente viu muito russo reclamando que estava sendo atingido por drone, por míssil e coisa e tal, mas não vimos ainda muito resultado disso. A gente não sabe se realmente teve um ataque muito grande ou se foi só os russos muito assustados, né? Aqui, ó, parece que foram duas ondas de ataque, uma em Sevastopol, outra lidando toda a Crimeia. E aqui estão os russos comentando no Telegram, todo mundo apavorado aqui, que não sei o que lá, está explodindo, não sei o que lá, Sevastopol, e, enfim, essa é a posição do pessoal. A gente não sabe ainda se foi realmente um ataque muito grande ou se só os russos que ficaram muito apavorados com um ataque relativamente pequeno, né? Agora, os drones ucranianos atingiram também a região da Chechênia, da capital da Chechênia, em Grozny. Então, na última noite, os drones ucranianos atingiram os prédios do 2º Regimento do Ministério do Interior checheno lá em Grozny. São tropas de elite daquelas forças Akhmat, que é a força de elite lá do exército checheno, e aparentemente 4 soldados foram feridos. Está aqui algumas imagens aqui do que teria atingido ali no local, né? O fato é que o Kadyrov ficou muito chateado, falou que agora, com esse ataque ucraniano, a gente vai juntar 84 mil voluntários para lutar contra a Ucrânia, que vai mandar todo mundo para a linha de frente, não sei o que lá. Não sei se vai conseguir não, mas beleza, deixa eles, né? Outra coisa também, ou seja, esses drones que foram para a Crimeia, pode ser que também uma parte deles foi os mesmos drones que foram até Grozny, né? Atingiram Grozny também, seria realmente um grande ataque nesse caso. E por que isso, né? As forças russas estão transferindo equipamento militar da Crimeia
em direção a Zaporizhia, provavelmente para tentar uma ofensiva naquela região. A gente já falou alguns dias atrás que os russos estariam preparando uma ofensiva ou aqui na região de Kherson, aqui cruzando de Dnipro, ou então na Zaporizhia, aqui na direção de Oryhiv, né? A gente não sabe se isso vai acontecer de verdade, mas os russos estariam preparando esse tipo de ofensiva e estariam levando esses equipamentos da Crimeia para lá. É possível que a Ucrânia tenha feito esse ataque justamente para atingir esses equipamentos que estão sendo transportados, já dificultar a proposta dos russos ali, né? Bom, de qualquer forma, se a Rússia vai tentar mesmo um avanço ali, o pessoal está reclamando aqui que os russos estão reclamando no Telegram que os barcos que botaram para eles tentarem avançar nas ilhas ali em Kherson estão todos quebrados, nada funciona, tudo precisando de peça, dá defeito o tempo todo, estão reclamando muito da situação, dizendo que os barcos não servem para nada, né? Ou seja, essa ofensiva russa aí, não sei se vai ter condição de se materializar de fato, né? Bom, além disso, a gente falou isso ontem, né? De anteontem para ontem teve um ataque lá em Taganrog, os ucranianos atingiram ali, uma fábrica de mísseis e drones ali em Taganrog, né? Aqui, ó, é a Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex, né? Isso na verdade faz 2 dias que os ucranianos atingiram essa área, a gente já mostrou esse vídeo aqui, onde é que fica a coisa. A novidade que a gente tem é que, além disso, eles também atingiram uma outra base militar que tem do lado ali, que é o 5º Grupo de Aviação, próximo ali em Taganrog também. Então, os alojamentos desse grupo militar também foram atingidos ali em Taganrog. A gente não tem informações sobre mortos e feridos, mas a destruição parece que foi grande, muita coisa destruída por ali, né? E é o mesmo ataque, tá? Foi o mesmo ataque. Os russos estão dizendo que as forças armadas ucranianas atingiram essa base de aviação ali em Taganrog com ATACMS, com armas ATACMS, né? Esse ataque por armas de longo alcance ocidentais não se ficará sem resposta. Medidas apropriadas serão tomadas, né? Então estão dizendo que vão retaliar esse ataque em Taganrog, né? Ou seja, deve ter doído esse ataque. Eles falam aqui que foram 4 mísseis que foram todos derrubados pelo sistema de defesa antiaéreo, mas que os fragmentos caíram e destruíram um monte de coisa na coisa ali. Ou seja, atingiram de fato a planta de teste em aviação lá, né? Agora, de fato, foi usado ATACMS. Está aqui, os russos colocaram uma imagem aqui mostrando os restos do ATACMS, ou seja, esse ataque foi feito mesmo com ATACMS ali, né? Lembra que a gente falou ontem também que os ucranianos usaram o Pekla aqui na região de Briansk, né? Que o Pekla é o drone míssil ucraniano recentemente criado, né? Aparentemente também nesses ataques aqui em Sevastopol também foi usado o Pekla aqui, né? Mas em Taganrog teria sido o ATACMS. E aí a Rússia está dizendo que pode lançar um outro míssil Orshenik, igual aquele míssil que atingiu o Dnipro, né, que o pessoal falou, não, porque isso é míssil capaz de levar armas atômicas e não sei o que lá. E segundo estão dizendo aqui, tem alguns alvos potenciais dele aqui, próximos a Kiev e mais aqui ao sul, mais a oeste na Ucrânia, seriam os alvos aqui que o pessoal está prevendo para hoje, dia 12. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não houve nenhum ataque desse tipo. Vamos ver se vai ter algum ataque com Orshenik ao longo do dia aí, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma informação aqui, não tem nada de novidade grande por aqui. Agora, a gente tem algumas informações aqui interessantes, né? O Tendar trouxe para a gente aqui uma visão do quanto que a queda do regime do Assad é uma derrota monumental para Moscou, né? E isso principalmente porque vai piorar a situação na África, onde a Rússia ainda tira muitas riquezas de lá. A gente já meio que falou sobre isso, mas é interessante o que ele coloca aqui. Ele fala sobre a questão do corredor de gás ali da Síria, né? De um gasoduto que poderia ser construído ali na região para abastecer a Europa, né? E eu não, acho que isso aqui é muito pouco para justificar essa guerra toda, não creio que tenha sido isso, tem outras alternativas melhores e coisa e tal, mas ele fala que hoje já existe um gasoduto conectando o Azerbaijão com a Europa através da Turquia, mas é pequeno, só 16 bilhões de metros cúbicos. Para você ter uma ideia, o Nord Stream é 55 bilhões de metros cúbicos, então tem um monte de outros aqui muito maiores, né? A demanda da Europa é 350 bilhões de metros cúbicos, então poderia ter um negócio muito maior, né? A gente já falou sobre isso,
De fato, se você pegar aqui a partir do Catar, o Catar tem uma grande reserva de gás e atualmente já vende para a Europa, só que ele vende através de navio. Ele poderia fazer um gasoduto saindo aqui, passando pela Arábia Saudita, Síria, Jordânia, Síria, Turquia e chegando na Europa. Isso é um sonho dele. Mas eu já falei para vocês que isso também não quer dizer muita coisa. Porque ele também poderia fazer esse mesmo gasoduto passando pelo Iraque e chegando na Turquia, que chegaria do mesmo jeito no final das contas, né? Então não tem tanta vantagem essa questão do gasoduto, né? Agora, por que esse gasoduto não saía? Não saía muito por pressão da Rússia. A Rússia não queria competidores na Europa, né? A Rússia vende muito gás para a Europa, é o principal cliente da Rússia, do gás russo, é a Europa, ou era a Europa, e com a Europa podendo comprar gás do Oriente Médio, ficaria muito mais difícil para a Rússia vender. Muita gente considera que, inclusive, a invasão da Ucrânia também tem a mesma característica. Por quê? Porque a Ucrânia recentemente descobriu reservas enormes de gás ali na região de Poltava. Então, a Ucrânia, explorando essas reservas, poderia se tornar uma competidora da Rússia, né? Poderia fornecer gás para a Europa diretamente, embora as reservas da Ucrânia sejam menores que as reservas da Rússia. Só o fato de você ter competição, ou seja, os países poderem escolher de quem vão comprar, hoje em dia eles só podem comprar da Rússia, não tem alternativa. Eles poderiam escolher agora entre Ucrânia e Rússia. E se a questão na Síria se estabilizar, do Catar também, né, do Oriente Médio também. Ou seja, toda essa preocupação da Síria seria justamente a Rússia querendo manter o monopólio que ela tem de gás para a Europa, né? O J.P. Lindsley é um jornalista que se descreve como ex-republicano. Ele era republicano, mas mudou de lado, desistiu, né? E ele coloca aqui uma coisa bem interessante. Ele fala que o fato de haverem republicanos pró-Putin ou contra a Ucrânia isso existe porque existem alguns pontos de insatisfação que são bem notáveis. O que ele fala aqui é bem interessante, tá? Ele pega o ponto da insatisfação e fala como que a Rússia explora isso para dizer que a culpa é da Ucrânia, quando na verdade a culpa é da Rússia, tá? Então ele pega as 4 grandes desinformações que tem sobre a Ucrânia e a Rússia, que muitos republicanos passam a ver a Ucrânia como um lado ruim, né? Então, olha só essa coisa interessante aqui, ó. O primeiro ponto que eles colocam aqui sobre que convence muitos republicanos a serem contra a Ucrânia é que a Victoria Nuland criou a Maidan Revolution, né? A revolução da Praça Maidan lá, a revolução de 2014 que derrubou o Yanukovych, que era o presidente pró-Rússia da Ucrânia, e que foi uma revolução popular e coisa e tal, mas muita gente fala que não, que foi os Estados Unidos que mandou o Deep State lá para causar a revolução. Eu já falei para vocês que essa ideia é idiota por 2 motivos. Primeiro, que se os Estados Unidos quisessem, ele não conseguia fazer isso. Não tem como você insuflar uma população a fazer uma revolução do tamanho que foi a Maidan. Fazer um pequeno protesto você pode conseguir, mas do tamanho que foi a Maidan, aquela revolta toda, não tem jeito, né? E aí ele fala aqui, ó, o que tem de verdade nessa história? Os americanos estão desgostosos com o que eles chamam de Deep State, ou seja, com essa ideia de que tem um grupo de pessoas dentro do governo americano que, independente de eleição, independente de quem é o presidente, não quer nem saber, eles têm uma agenda própria, né? E então Moscou circula a imagem dessa única pessoa, né, que é uma funcionária pública lá do Departamento de Estado americano, ela dando doces, né, biscoitos para os ucranianos em 2014, e também Moscou diz que o vazamento de uma conversa de telefone com um embaixador americano prova que aquela revolução foi orquestrada pelos Estados Unidos e coisa e tal. Não faz sentido nenhum. Eles não têm... E, de novo, os Estados Unidos, se quisesse, não faria isso. E também não precisa, porque o povo quer mais liberdade. Não tem lógica essa ideia de alguém lutar contra a liberdade, né? A realidade, a Victoria Nuland realmente estava trabalhando para impedir a troca de regime na Ucrânia. Na conversa que foi vazada, a Nuland ela discute cooperar com o Yanukovych, não a mudança de regime. Ou seja, o que ela fala naquela conversa é para o Yanukovych, ela quer o Yanukovych no poder. A Victoria Nuland, o establishment americano, o deep state americano, foi na Praça Maidan, foi sim, mas para tentar apaziguar a coisa, para tentar manter o Yanukovych no poder, e não conseguiram. Ou seja, ao contrário do que o pessoal fala, a revolução lá da Praça Maidan foi contra também os americanos, também o Deep State americano. Milhões de ucranianos rejeitaram as propostas feitas pelo Yanukovych através da Victoria Nuland e mandaram todo mundo ir
se ferrar, né, e fizeram a revolução do mesmo jeito. A Nuland não criou isso e ela tentou impedir essa coisa, na verdade, né? E aí, isso, segundo ele, muita gente com isso daqui já percebe que tem uma coisa errada nessa história, né? Aqui, ó, outra coisa. O Biden apoia a Ucrânia por causa da Burisma, né? Vocês lembram, a Burisma é uma empresa de gás que empregou o filho do Biden durante um tempo, né? Pagava um bom salário para ele, coisa e tal. E há suspeitas de corrupção nessa história toda, que teria havido dinheiro. Isso tudo aconteceu já há algum tempo, foi lá em 2014, coisa e tal. E aí, aqui, ó, o Joe Rogan até o Elon Musk, membros do Congresso, uma palavra única é capaz de fazer um argumento contra a Ucrânia, burisma. Porque todos acreditam que o Joe Biden apenas apoia a Ucrânia porque o seu filho fez dinheiro com essa companhia de lá. Ou seja, muito que esse pessoal fala de porque a Ucrânia é um país corrupto, não sei o que lá, é por causa dessa empresa única. Veja, não é o país, é a empresa, né? E aí ele coloca a realidade aqui. Ó. A Burisma não é uma empresa ucraniana. Ela é uma empresa pró-Kremlin que fez várias oposições, inclusive à Revolução da Praça Maidan. O CEO que contratou o Hunter Biden era parte do regime do Yanukovych pró-Rússia. Ele fugiu para Moscou a partir da Ucrânia em 2014. Só depois que o CEO da Burisma fugiu da Ucrânia é que ele contratou o Hunter Biden. A propósito, a Burisma tem campos de gás na Crimeia e dessa forma ganhou com a invasão do Putin na Península da Crimeia. Né? Ou seja, a Burisma é uma empresa que está na Ucrânia, fisicamente na Ucrânia, mas na área ocupada pelos russos, e ela é favorável aos russos. Né? Ou seja, a Burisma é russa, não é ucraniana. Esse fato sozinho pode mudar muitas cabeças. E é o que eu falo para vocês, eu sempre tive essa dúvida, que o Joe Biden me parece estar muito mais a favor da Rússia do que parece. Tá? Esse negócio de mandar equipamento, mandar armas para a Ucrânia a conta-gotas, isso é realmente uma coisa bem... depõe contra ele. Né? O complexo militar industrial está forçando essa guerra, está prolongando essa guerra. Né? E o que a Rússia entende? Os americanos estão céticos de guerras terríveis que duram para sempre, como no Iraque, no Afeganistão. A Rússia quer usar essa falta de confiança para dizer que a Ucrânia quer guerra para sempre. Quando é o contrário, quem quer guerra para sempre é a Rússia. A Ucrânia não quer. A Ucrânia quer que a Rússia saia do território dela. Né? E a indústria de defesa, de fato, ela se beneficia dessa política do Biden de mandar a arma conta-gota. Se o Biden tivesse mandado uma quantidade razoável de armas logo de cara, os ucranianos já tinham liberado o território, toda essa guerra já tinha acabado há muito tempo. Né? Outra tática é a tática do medo. Né? Isso me surpreende muito, porque o pessoal republicano é justamente o pessoal que geralmente não caiu naquela lorota da tática do medo da época da Covid, né? Que a Covid, não, porque tem que todo mundo ficar em casa, senão vai morrer a vovozinha, e não sei o que lá, senão você vai morrer, porque a Covid é uma doença terrível, não sei o que lá. Mas agora os próprios republicanos caem muito nessa tática do medo, né? Não, deixa a Rússia lá fazer o que ela quer, porque senão a violência vai chegar no nosso país aqui, coisa e tal. E a realidade é que toda vez que a Ucrânia cruzou as linhas vermelhas lá e coisa e tal, a Rússia ficou mais fraca, não piorou a situação. Ou seja, ao contrário, quanto mais tempo essa guerra se prolonga, maior é a chance realmente de uma terceira guerra mundial. O ideal é entregar o armamento para a Ucrânia para ela resolver esse negócio rápido. Né? O povo ucraniano não quer nada disso. Né? O Kremlin convida o Tucker Carlson e outras pessoas para dizer que a guerra é o Zelensky versus o Putin e coisa e tal, né? E o fato é que essa guerra é uma briga dos povos, tá? Da Rússia e da Ucrânia. A Ucrânia sempre quis a liberdade em relação à Rússia, não é de hoje, desde a época da União Soviética, desde antes da União Soviética, havia movimentos de independência da Ucrânia e a Rússia sempre oprimindo a Ucrânia, né? Então não é o Zelensky versus o Putin nisso daí. É uma guerra entre duas nações realmente, né? E a pergunta que ele coloca aqui, ó, se você acha que se o povo ucraniano não quisesse resistir, essa guerra ainda estaria acontecendo? Não, é lógico que não. Aliás, a Rússia contava com o povo ucraniano não querendo a guerra e aceitando os russos lá no início da guerra. A gente falou sobre isso, né? Foi o que levou o erro do Putin, essa avaliação de que os ucranianos receberiam os russos de braços abertos e coisa e tal. Isso não aconteceu, né? E finalmente tem uma terceira thread muito interessante aqui, que finalmente um grande local de armazenamento de tanques russos está vazio. O 1295 base de reserva de tanque aqui, ó, finalmente está vazio. É um dos grandes, tá? Porque é lógico que já tem vários outros menores aqui, que já esvaziaram totalmente, mas esse aqui, ó,
está agora só com 3 tanques, segundo a contagem do pessoal. Tinha 286, está com 3 apenas, né? Então isso aqui está com continua o trend de diminuição da quantidade de blindados disponíveis para os russos, cada vez menor isso daqui, ó. O número de blindados está diminuindo muito para lá. A gente tem visto isso na linha de frente também. Os russos ainda têm muitos blindados, tá? Mas uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar. Bom, uma informação que é uma coisa realmente surpreendente aqui, ó. Segundo o Budanov, a inteligência ucraniana mandou cerca de 20 operadores de drone experientes e 150 drones FPV para os quartéis-generais do HTS em Idlib, né, na Síria. Isso 4 ou 5 semanas atrás, para ajudar o HTS e levar o grupo rebelde adiante, né? Essa revelação é uma revelação curiosa, porque, de fato, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. A Síria é um aliado da Rússia fenomenal. A Ucrânia conseguiu quebrar a Rússia bastante com esse negócio da derrota do Assad na Síria. E repara como é que bastou 20 operadores de drone experientes e alguns 150 drones FPV para fazer uma diferença enorme. É o que eu falo para vocês. Eu espero sinceramente que o Exército Brasileiro esteja prestando atenção nisso daí. Porque do que eu conheço do Exército Brasileiro tem muito pouco drone, o pessoal usa muito pouco drone lá. Imagino que pode ter mudado isso, pode ter mais coisa hoje, mas o fato é que drone está se tornando central nessa guerra. Tanto você saber usar o drone, quanto você saber se defender do drone é uma coisa essencial. Essa informação saiu nessa notícia aqui do Washington Post, dizendo que os rebeldes da Síria tiveram ajuda da Ucrânia para fazer isso, né? É interessante essa história aqui. Eu não sei se isso é verdade, tá? Isso aqui pode ser só fofoca do pessoal, pode ser só disse-me-disse, mas eu acho interessante isso, porque de fato, se era um plano ucraniano atingir a Rússia através da Síria, eles conseguiram. A Rússia perdeu um monte de soldado lá, perdeu um monte de equipamento, um caos completo lá na Síria e certamente vai ter uma perda econômica muito grande com isso, né? No dia 10 de dezembro, um criminoso foi morto lá em Moscou. Na verdade, ele é um criminoso de guerra, tá? Ele é do Burô de Projetos Mars, que desenvolveu os mísseis Ra-59 e Ra-69, e que já foram usados para matar várias pessoas na Ucrânia. Esse cara foi morto lá na Rússia, tem a imagem dele aqui. Ele estaria envolvido na modernização do Ra-69 e uso de drones pela Rússia, né? Foi morto, ninguém sabe a circunstância. Será que é a Ucrânia que fez isso? Não sabemos. Agora, teve um outro caso curioso também, que foi do Alexei Davidov, de 39 anos, que também estava sendo investigado por corrupção no exército. Esse cara é russo e é inimigo do Putin, né? Estava sendo detido, estava sendo interrogado no 11º andar do comitê de investigação e de repente ele caiu da janela. Acontece muito aqui, caiu da janela, cara. Olha só que chato isso, né? Acontece muito lá na Rússia esse negócio, da pessoa tá sendo investigada por algum motivo, tá ali perto da janela e de repente ela cai da janela, né? Realmente é o que eu falo para vocês, é um estado mafioso, é máfia mesmo, não tem outro nome não, né? Agora, uma outra coisa chamou atenção ontem também, o Viktor Orbán disse que teve uma conversa de 1 hora com o Putin e que estamos nas semanas mais perigosas da guerra e que ele está tomando todos os possíveis passos diplomáticos para fazer nós estamos tomando todos os passos diplomáticos para fazer um cessar-fogo e começar a conversa de paz imediatamente. Ou seja, o Orbán foi instruído pelo Putin para pedir pinico, né? O Putin não tem coragem de pedir pinico, ele sabe que se ele pedir pinico, ele cai lá no Kremlin, então ele pediu para o Orbán pedir pinico para ele, né? Vamos parar a guerra, estamos no momento mais crítico, as 3 semanas de guerra mais perigosas e coisa e tal. Aquilo que eu falo para vocês, o Putin está desesperado, né? E aqui, ó, olha só a notícia que saiu lá na Rússia. A Rússia está próxima de conseguir todos os seus objetivos da operação militar especial, diz o chefe da inteligência russa. Olha que coisa, o que eu falei para vocês? No dia que o Putin quiser sair da Ucrânia, ele vai dizer que não, nós conseguimos desnazificar a Ucrânia, desnazificamos a Ucrânia inteira, então agora todos os nazistas que tinham na Ucrânia já foram mortos, agora a gente pode retirar as tropas, sair e acabar com essa guerra. Eu não duvido que seja isso que vai acontecer não, hein? O cara está desesperado, ele não tem o que fazer, né? Ele já perdeu 700 mil soldados, 750 mil soldados, perto de 800 mil soldados lá na linha de frente, não consegue ir a lugar nenhum, ou seja, o que resta para ele é isso, né?
O Congresso americano acabou de aprovar o Ato de Autorização da Defesa Nacional americano para 2025, né? Ou seja, são as diretrizes do Congresso para a defesa americana, né? E eles incluem uma proibição no reconhecimento de soberania russa sobre os territórios ocupados da Ucrânia, um mandato para explorar armas e inteligência artificial em colaboração com parceiros, inclusive a Ucrânia, e um requerimento para a inteligência americana e agências financeiras reportar a Rússia por financiamento de terrorismo. Ou seja, são 3 boas notícias. Teve uma notícia ruim. A previsão de Lend-Lease para a Ucrânia foi excluída do texto final. Ou seja, tem coisas boas aqui, né? Vamos aguardar para ver o resultado disso daí. E a Rússia pediu que cidadãos não viajem mais aos Estados Unidos e diz que a relação com Washington está em vias de ruptura, né? Eu estou falando para vocês, o Putin está desesperado. A coisa vai acabar muito em breve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.